no inóspito Serengeti. O que faz com que uma pequena criatura como o texugo melífero seja corajosa o suficiente para enfrentar cobras e desafiar matilhas de cães selvagens africanos? É um instinto de sobrevivência extraordinário ou uma imprudência que excede os limites da natureza? E qual é o verdadeiro segredo por trás de sua reputação de o destemido? O texugo melífero e seus desafiantes, enfrentando cobras e cães selvagens africanos. O amanhecer abre suavemente os olhos sobre o Serengeti. Os primeiros raios de luz se estendem pela terra marrom avermelhada, filtrando-se através das ervas altas, lançando um suave tom dourado sobre a natureza selvagem. À medida que o mundo natural começa a despertar da quietude da noite, uma criatura pequena, mas impressionante, se prepara para sua jornada familiar. Da boca de uma toca baixa na terra, Goro, um texugo melífero macho adulto, sai. Seu corpo baixo e atarracado se move com uma confiança rara. Em um lugar onde os leões reinam pela força e os leopardos pela furtividade, Goro tem sua própria arma, o total imprudência. Seu pelo preto e branco contrastava com a terra dourada. Mas era mais do que apenas cor. Era um aviso. Sob aquele pelo, uma pele grossa e solta permitia que Goro se contorcesse e se defendesse mesmo quando preso em um aperto forte. Uma vantagem vital em confrontos com inimigos muitas vezes maiores que ele. Goro inspira profundamente, lendo os aromas fracos trazidos pelo vento. É o cheiro doce do mel. Ele avança, seguindo as raízes das árvores antigas, onde as abelhas costumam buscar abrigo. Dentro de um tronco oco, Goro descobre uma colmeia inchada com favos de cera recém-construídos. Um enxame de abelhas operárias circula, alertando com um zumbido. Goro, e sem hesitar, rapidamente reivindicou seu prêmio, saboreando-o, deixando as abelhas circulando impotentes ao redor do intruso. À medida que o sol subia, o Serengeti começava a esquentar. Goro deixou o tronco da árvore como prova de sua característica o destemor.
Nas vastas pastagens, a maioria das espécies buscava abrigo à sombra. Mas não Goro. Ele continuou avançando, com passos calmos e arrogantes, como se o sol não existisse. Então, um movimento sutil quebrou o silêncio. Bem na frente de Goro, uma figura esguia deslizou para fora da grama. Sua cor cinza-marrom se misturava ao solo, seus pequenos olhos pretos brilhando à luz do sol. Um rato toupeira. Uma espécie não venenosa, mas suas mandíbulas escondiam dentes afiados como cacos de vidro. Uma única mordida poderia causar um ferimento profundo e, para muitos predadores descuidados, poderia ser o início de uma morte lenta. Goro havia se aproximado demais. Se o Serengeti não era lugar para hesitação. Goro congelou por apenas um instante. A cobra não rugiu, não atacou imediatamente. Ela se lançou inesperadamente, atingindo o ombro de Goro com força. A cobra-rato toupeira ficou imóvel na grama. A batalha terminou em alguns segundos rápidos, decisivos e implacáveis. No Serengeti, onde força e sobrevivência se entrelaçam a cada hora, Goro caminhou de volta em direção ao horizonte em chamas, sem saber que estava indo direto para outro desafio, maior e mais perigoso. Após o breve encontro com o rato toupeira, Goro continuou a atravessar a terra queimada pelo sol do meio-dia. Logo, um cheiro característico, rico, ligeiramente pungente, se encheu seu olfato apurado. Ovos de avestruz.
terreno aberto, um grande ninho apareceu no meio de um círculo de areia limpo. Os ovos eram quase do tamanho de bolas de futebol, com cascas grossas e brilhantes. Os pais avestruzes tinham saído para procurar comida, deixando seu tesouro temporário sem proteção. Goro se aproximou sem hesitar. Ele encontrou uma maneira de quebrar a casca de um ovo e o devorou, pedaços de casca espalhados pelo chão. À distância, uma avestruz adulta levantou repentinamente a cabeça, seus grandes olhos examinando a pastagem. Mas a distância era grande demais para voltar a tempo. Quanto a Goro, e ele havia terminado seu pequeno banquete. Depois dos ovos de avestruz, Goro continuou caminhando com dificuldade pela grama baixa. O vento trazia um cheiro familiar, o cheiro de cães selvagens africanos. Uma toca de terra apareceu, de dentro da qual vinham os gritos fracos dos filhotes. Para Goro, era um convite, e não um aviso. Ele se aproximou da entrada da toca, abaixou a cabeça para cheirar profundamente, preparando-se para enfiar a pata dentro. Mas, à direita, cães selvagens adultos apareceram de repente. Eles atacaram como flechas vivas, com as bocas abertas, as longas pernas batendo com força no chão. Em poucos segundos, poeira voava por toda parte e uma enxurrada de golpes chovia, violentos, mas descoordenados, como uma batalha que nenhum dos lados realmente queria prolongar. Goro deu alguns passos para trás, depois se virou e se afastou, continuando calmamente sua jornada como se nada tivesse acontecido. Nas pastagens, alguns confrontos duravam apenas um momento, mas refletiam claramente a lei da sobrevivência ali. Seja forte, esteja alerta e não desperdice energia com coisas desnecessárias. Quando Goro desapareceu nas pastagens, a atmosfera ao redor da toca dos cães selvagens rapidamente voltou ao normal. Dos arbustos baixos, surgiu a matilha de cães selvagens africanos, com seus pelos manchados pelo sol da tarde, cada indivíduo alerta e se movendo em uníssono. Eles verificaram a toca, lamberam o pelo dos filhotes e trocaram sinais suaves. Em segundos, toda a matilha parecia ter entrado em um estado sincronizado, pronta para a próxima caçada. No campo distante, um rebanho de impalas pastava, sem perceber o perigo que se aproximava.
Os cães selvagens se espalharam em um amplo arco, cada um escolhendo sua posição na estratégia de caça perfeita dos caçadores em matilha mais eficazes da África. Quando o cão líder avançou, toda a matilha imediatamente se uniu em um fluxo unificado de corrida. Os impalas saltam em longos zigue-zagues para escapar. Mas os cães selvagens são implacáveis, sem diminuir a velocidade nem quebrar a formação. Uma fêmea de impala fraca fica para trás do rebanho, no momento em que 3 cães selvagens se aproximam dela. Com apenas algumas mordidas precisas, a presa cai no silêncio de uma caçada rápida e eficiente. Todo o bando rapidamente se reuniu em torno da refeição, rasgando a carne em meio ao som do vento soprando pela pradaria que se transformava em crepúsculo. Eles comeram rapidamente, mas de forma organizada, sabendo que hienas ou leões poderiam aparecer a qualquer momento para disputar os restos. À medida que os últimos raios de sol se estendiam pelos montes baixos de terra, um porco-espinho africano emergiu lentamente do matagal para começar a procurar raízes e tubérculos. Seu corpo maciço é coberto por centenas de espinhos rígidos, alguns quase tão longos quanto o antebraço de um adulto. O porco-espinho africano é um mestre da defesa. Quando ameaçado, ele ergue todos os seus espinhos e se sacode violentamente, criando um barulho de aviso. Cada espinho oco pode perfurar profundamente um inimigo, fazendo com que até mesmo grandes predadores hesitem. Goro, o destemido vagabundo do Serengeti, se encontrou o porco-espinho enquanto procurava por restos de comida. Ele parou, com a cabeça ligeiramente abaixada, seus olhos vermelhos brilhando de curiosidade e desafio. O porco-espinho imediatamente virou as costas, levantando suas longas espinhas em forma de lança em direção a Goro. Por um momento, ambos permaneceram paralisados, um uma parede de aço, o outro um desafiador imprudente.
Mas Goro entendeu que esse confronto não traria nenhum benefício, então decidiu deixar para lá. O porco-espinho africano continuou cavando em busca de comida, como se a tensão recente não tivesse sido nada mais do que uma brisa passageira. Nas planícies do Serengeti, os conflitos nem sempre eclodem, às vezes. A sabedoria e os instintos de sobrevivência ajudam as espécies a evitar danos desnecessários. Enquanto o sol se punha atrás das colinas vermelhas, uma leoparda caminhava silenciosamente pela borda da floresta esparsa. Sua pelagem manchada característica se misturava às manchas claras e escuras, tornando-a quase invisível na luz fraca do final da tarde. Os leopardos são mestres da solidão, vivendo separados e compartilhando o território apenas em momentos especiais. Toda a sua jornada de sobrevivência depende do silêncio, do cálculo e de saltos rápidos como um raio, capazes de cobrir mais de 6 metros em um único salto. Hoje, a leoparda presta mais atenção ao vento e aos cheiros do que às presas. Ela está na época de acasalamento, um período em que toda a savana parece abrir um caminho invisível para que os indivíduos se encontrem. As marcas de odor que ela deixa em árvores e rochas são um convite silencioso aos leopardos machos que vagam nas proximidades. Logo depois, um leopardo macho aparece, caminhando com cautela, mas com determinação. Ele cheira as marcas de odor e, em seguida, aproxima-se da fêmea de forma lenta e suave, evitando qualquer sinal de agressividade. O encontro não envolve rugidos nem perseguições. Quando o vento muda, o encontro termina tão rapidamente quanto começou. O macho parte primeiro, retornando à sua jornada solitária. A fêmea procura lentamente um lugar seguro para descansar durante a noite. Um lugar que em poucas semanas se tornará o local de nascimento de filhotes com a bela plumagem do Serengeti. Nas vastas pastagens, o leopardo continua sendo um fantasma dourado silencioso, aparecendo inesperadamente, desaparecendo sem deixar vestígios e deixando para trás histórias contadas apenas por pegadas leves na areia. Não muito longe de onde o leopardo desapareceu nas sombras da noite, manadas de elefantes africanos caminhavam lentamente pelo solo macio após a brisa da noite. A matriarca, com sua memória superior, conduz o rebanho em direção a fontes de água a dezenas de quilômetros de distância, das quais apenas eles se lembram. Entre as pernas gigantes estão os filhotes, sempre protegidos por toda a comunidade, um testemunho vívido dos fortes laços sociais da espécie.
Sob as árvores de acácia por onde os elefantes acabaram de passar, girafas silenciosamente erguiam seus longos pescoços para selecionar as folhas mais macias. Elas eram gentis e sem pressa, mas um coice da pata dianteira de um adulto era poderoso o suficiente para intimidar leões. Os padrões em seus corpos, como mapas de luz, ajudavam-nas a se misturar à grama dourada e à sombra salpicada. Muito mais abaixo, um pequeno rebanho de mangustos cava a terra em busca de insetos, cupins e besouros. Um deles fica de guarda, seus olhos vasculhando o horizonte, alertando com um grito agudo quando aves de rapina aparecem. Embora pequenos, eles são famosos por sua coragem, às vezes unindo forças para afugentar até mesmo cobras venenosas. Perto de poças rasas de água, manadas de impalas saltam com passos leves, como o vento, sempre alertas ao menor movimento na grama. Em terrenos mais abertos, as gazelas de Thomson, pequenas, mas não menos resistentes, pastam em gramíneas baixas que as espécies maiores ignoram. As listras pretas ao longo de seus corpos tornam-se uma característica distintiva das pastagens do Serengeti, onde velocidade e agilidade são as chaves para a sobrevivência. Quando perseguidos, eles zigue-zagueiam com grande habilidade, criando uma dança de vida e morte que muitas vezes faz com que até mesmo os leopardos errem o alvo. Acima, os abutres circulam silenciosamente, esperando a oportunidade de encontrar os restos de alguma caçada no chão abaixo. Eles são os limpadores silenciosos, mantendo o ecossistema livre de doenças e decomposição, desempenhando um papel vital que poucas outras espécies podem cumprir. Todas essas criaturas, de elefantes a hienas, de antílopes a aves do céu, se conectam para formar uma vasta rede ecológica em torno das principais histórias do Serengeti. Elas não apenas coexistem, mas também contribuem para uma base completa onde os confrontos, as jornadas e a sobrevivência de texugos melíferos, cães selvagens ou leopardos podem se desenrolar da maneira mais natural. À medida que a noite cai sobre o Serengeti e os sons do dia gradualmente desaparecem, cada criatura, desde o ousado texugo melífero, o silencioso leopardo, até a resiliente matilha de cães selvagens, retorna ao seu próprio ritmo de sobrevivência. Mas, em meio às diferenças de força, tamanho ou instinto, todos contribuem para uma melodia comum de equilíbrio. No ciclo da natureza, nenhuma espécie existe sozinha e nenhuma ação é sem sentido.
O Serengeti nos lembra que a tenacidade deve andar de mãos dadas com a sabedoria, a força deve ser acompanhada pela cooperação e cada indivíduo, por menor que seja, desempenha um papel importante no grande quadro da vida. E enquanto o vento noturno sopra sobre as pastagens, percebemos a lição mais simples, e a natureza existe através da harmonia, e nós também. Bem-vindo ao reino das serpentes, onde assassinos sanguinários, silenciosos, mas mortais, dominam a natureza com instinto e crueldade perfeita. Este é o mundo dos que não têm pernas. E mais nunca são lentos. O reino das serpentes, os caçadores sanguinários e misteriosos. Quando a luz do sol é bloqueada pelas copas das árvores densas, quando o solo seco e rachado do deserto é marcado apenas pelo vento e quando as vastas pradarias mergulham no silêncio, é nesse momento que outro reino começa a se agitar. Não são leões rugindo ou elefantes gigantes, mas criaturas sem patas, que se arrastam silenciosamente por entre a grama e as folhas secas. Sombras longas e sinuosas, às vezes apenas um traço escuro, às vezes um pesadelo vivo. São as cobras. Mais de 3.000 espécies, cada uma com sua arma particular, velocidade, camuflagem, veneno mortal ou paciência cruel. São assassinos frios, mas também símbolos sagrados em muitas culturas, desde a reencarnação até a morte repentina. No meio da floresta seca do sul da África, uma sombra negra desliza pela vegetação como uma lâmina. Não faz barulho, mas o jeito como se move faz com que todos os pássaros no céu parem de cantar. A mamba negra é a cobra mais rápida do mundo, podendo atingir velocidades superiores a 20 km por hora. Com até 3 metros de comprimento, nervos extremamente sensíveis e um veneno considerado um dos mais perigosos, apenas 0,25 mg por quilograma é suficiente para matar um ser humano em menos de 1 hora. Mas hoje, ele não é o único caçador. Um cão-porcão surge de entre os arbustos, com olhos afiados como facas e um corpo pequeno, mas incrivelmente ágil. Esta é uma das poucas espécies animais parcialmente imunes ao veneno neurotóxico da cobra, graças à estrutura especial do receptor de acetilcolina. A mamba negra ergue a cabeça e mostra a língua ameaçadora.
O mamute não recua, rosna baixinho e se abaixa como um verdadeiro lutador. O confronto começa. No final, aquele que era o símbolo da morte na floresta africana fica imóvel sob as garras do seu adversário muito menor. A vitória nem sempre pertence ao mais forte, às vezes, pertence ao mais corajoso e ao que melhor se adapta. No solo úmido da selva africana, um ser gigante se contorce entre folhas podres e pedras. Com quase 6 metros de comprimento e um corpo enrolado como um tronco de árvore, a jiboia africana não mata com seu veneno, pois não possui nenhum. Em vez disso, sua força reside nos músculos e na incrível paciência. Hoje, ela não está caçando. Está se preparando para uma das jornadas mais silenciosas, mais importantes do mundo animal, a postura dos ovos. Em uma cavidade discreta no solo, a fêmea enrola o corpo em forma de círculo, protegendo dezenas de ovos brancos, do tamanho de bolas de ping-pong. O que é especial é que, ao contrário da maioria dos répteis, que abandonam os ovos após a postura, a jiboia fica, vigiando e protegendo os ovos por mais de 2 meses. Um dia, os ovos começam a vibrar. A casca racha e cada filhote de jiboia coloca a cabeça para fora, dando o primeiro suspiro da vida. Eles estão prontos para a vida selvagem, sem ninguém para guiá-los, sem a mãe para orientá-los. E quando os filhotes rastejam para dentro da floresta, a fêmea finalmente deixa o ninho, exausta, mas com a satisfação de ter cumprido seu papel de mãe. Na floresta profunda, a maternidade às vezes se manifesta silenciosamente, não com chamados, mas com proteção discreta, até o último momento. O amanhecer acabará de chegar à pequena ilha no meio do Oceano Índico. A areia ainda estava fria, mas o ar estava tenso e sufocante.
Sob a areia úmida, pequenos seres esperavam pelo momento que determinaria seu destino. Uma pequena cabeça aparece de um lagarto marinho. Recém-nascido, suas pernas ainda são desajeitadas, mas o instinto de sobrevivência o impele a agir imediatamente. Sem paz, sem lar, apenas ele mesmo e um único caminho, correr para o mar. Mas na areia salpicada de pedras e ervas daninhas, uma cobra já o aguarda. Elas se escondem nas fendas das rochas, enroladas sob árvores secas, silenciosas como chicotes mortos. Mas assim que o lagarto começa a se mover, elas também começam a se mover. Uma a uma, as cobras deslizam pela areia como flechas vivas, com suas línguas bifurcadas farejando a presa. Algumas, sem sorte, são capturadas e enroladas firmemente entre os anéis de músculos das cobras. Mas as restantes, apesar de feridas e com escamas arrancadas, conseguem chegar ao mar. Uma onda leva-as, levando consigo a oportunidade de sobreviver. Para os lagartos marinhos jovens, os primeiros momentos da vida são uma luta pela sobrevivência, onde a vida é decidida por algumas respirações. No meio das densas florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde a espessa camada de folhas cobre todos os movimentos no solo, um animal rasteja silenciosamente, mas cada movimento faz com que o mundo ao seu redor fique em alerta. A cobra real, a cobra mais longa do mundo, pode atingir 5,5 metros de comprimento. Com sua aparência imponente e cabeça erguida de forma ameaçadora, ela é considerada a rainha das cobras, não apenas por sua aparência, mas também por sua dieta. Ela caça e come outras cobras. Hoje, o predador não está atrás de roedores, sapos ou filhotes de pássaros. Ele está seguindo os rastros de outra cobra, uma cobra real menor, que pode até ser de sua própria espécie. Com seu olfato apurado, que usa a língua para detectar moléculas de odor e analisa-as com o órgão de Jacobson, a cobra real consegue rastrear facilmente sua presa. Não há nenhum som, apenas a presença furtiva do dominador. Ao detectar o alvo, ele não se lança imediatamente. Ele espera. Tensa como uma corda, lança-se como um raio e morde logo atrás da cabeça da pequena cobra. Em poucos minutos, o poderoso veneno começa a fazer efeito, paralisando o sistema nervoso e respiratório da vítima. A presa se debate, mas é inútil.
Quando fica completamente imóvel, a cobra-rei começa a devorar a cobra aos poucos, como se estivesse absorvendo a força do adversário. Não é por acaso que ela tem esse nome. No mundo dos assassinos frios, a cobra-rei está no topo da cadeia alimentar, não por seu tamanho, mas porque ousa comer seus próprios semelhantes. No calor sufocante do início da estação chuvosa, quando a umidade aumenta e o solo fica mais macio, uma mudança silenciosa se espalha pela floresta. É o momento em que começa a época de acasalamento da cobra-tigre. Em um arbusto denso, uma fêmea adulta se contorce silenciosamente. Ao seu redor, dois machos acabaram de perceber a presença um do outro. Embora sejam da mesma espécie, agora não são mais companheiros, mas adversários. Sem morder. Sem cuspir veneno. A luta começa com um ritual ancestral de disputa pelo poder com força bruta. As duas cobras levantam a cabeça do chão, com o corpo ereto a quase 1 metro de altura, enfrentando-se em posição vertical. Elas se agarram com força, enrolando-se como duas cordas vivas. Cada um tenta derrubar o adversário em uma luta silenciosa, mas tensa como uma corda de violão. Eles lutam por vários minutos. Os músculos ficam tensos, os corpos se contorcem sem parar. Um tenta empurrar o adversário para o chão, demonstrando claramente sua dominância. O vencedor ganha o direito de se aproximar das crias. O perdedor é obrigado a recuar. Finalmente, um deles caiu. Ele se soltou, rastejou lentamente para trás, para dentro dos arbustos, sem ferimentos, mas derrotado. O outro, mantendo a vantagem, inclinou a cabeça em direção à fêmea e se aproximou suavemente, em uma dança silenciosa de cobra. Sem som. Sem sangue. Mas aquela luta determinou a sobrevivência da espécie. Após o acasalamento intenso, quando a floresta se acalmou após as chuvas do início da estação, a cobra real fêmea retirou-se para um local mais tranquilo, um tronco caído, onde as folhas da floresta caíam e o solo era macio e protegido do vento. Aqui, ela faria algo extremamente raro no mundo das cobras, construir um ninho. Ao contrário da maioria das outras espécies de cobras, que põem os ovos e vão embora, a cobra real indiana tem o comportamento de construir um ninho e cuidar dos ovos durante várias semanas, uma manifestação do instinto maternal pouco comum nos répteis. Com seu corpo longo e forte, ela usa a parte do corpo enrolada para empurrar folhas secas e detritos da floresta para formar uma pequena pilha.
Cada ramo de grama e pedaço de raiz é reunido e compactado em forma de cúpula, um ninho simples, mas resistente. Após alguns dias de preparação, ela começa a botar os ovos. Cada ninhada tem de 20 a 40 ovos brancos, ovais, colocados cuidadosamente na cavidade no meio do ninho. Depois de pôr os ovos, a fêmea não vai embora. Ela fica deitada sobre o ninho, vigilante a todos os movimentos ao redor, desde formigas e ratos até outras espécies de cobras, todos uma ameaça aos ovos. A cobra real indiana se torna especialmente feroz. Ela está pronta para atacar qualquer ser vivo que se aproxime. Não poupa seu veneno. Não recua. Durante quase 3 meses, ela quase não saiu do ninho, sem comer nem beber. Cada dia que passava era um dia em que ela dedicava toda a sua energia para proteger a vida que ainda não havia se formado sob a camada de folhas podres. Uma mãe silenciosa usando seu próprio corpo para proteger a próxima geração. Em um mundo frio, esse é um ato muito significativo. Sobre a espessa camada de folhas podres da floresta tropical da África Central, quase não havia movimento. Não se ouvia o canto dos pássaros, nem o zumbido dos insetos. Tudo parecia ter parado de respirar. No meio do solo da floresta salpicado de sombras, um ser vivo se escondia perfeitamente, a víbora gabon, a maior víbora da África e também mestre da camuflagem. Seu corpo estava coberto por um padrão que lembrava folhas podres, e ela permanecia imóvel. Seus olhos quase não piscam, e seus pulmões se expandem e contraem tão lentamente que são imperceptíveis a olho nu. Ela pode ficar imóvel assim por horas, até mesmo dias, apenas esperando o momento certo. À distância, um bando de galinhas de Angola se aproxima, batendo o bico em busca de sementes entre as folhas caídas. Elas não têm ideia de que entraram no centro da zona morta. A cobra não se mexia. Somente quando a presa chegou ao alcance, uma mordida extremamente rápida, quase impossível de ser vista a olho nu. Os dentes mais longos do mundo das cobras até 5 centímetros perfuraram o corpo de uma galinha, injetando uma dose de veneno extremamente forte. A galinha se debateu por alguns segundos e depois caiu morta. A víbora gabon, com seu instinto calmo e frio, abriu lentamente a mandíbula inferior, graças à sua estrutura articulada flexível, e começou a engolir a presa, que era quase do tamanho do seu corpo.
Sob a copa da floresta africana banhada pelo sol, um galho balançou levemente. Não havia vento. Apenas um pequeno ser, mas cheio de energia letal, aproximava-se silenciosamente do seu alvo. Era uma jovem mamba negra, com menos de 1 metro de comprimento, mas que, desde o nascimento, carregava consigo um veneno mortal, tão forte quanto o de uma mamba adulta. Não precisava que a mãe lhe ensinasse a caçar, nem precisava de experimentar. O instinto programava tudo. Acima, a mais de 4 metros do chão, havia um ninho de pássaros, feito de galhos e folhas secas. Dentro dele, alguns filhotes recém-nascidos abriam o bico à espera de comida, completamente alheios ao perigo que se aproximava. A mamba se movia lenta, mas com segurança, contorcendo-se ao redor dos galhos como uma faixa de seda preta. Cada vez que parava, era para observar, avaliar e encurtar a distância. Quando chegou perto o suficiente, ela se lançou. Um filhote foi mordido no pescoço e ficou imóvel, sem emitir nenhum som. Sem gritos, sem alvoroço. A mamba engoliu a primeira presa de sua vida. Em uma floresta densa no sul da África, entre arbustos espinhosos e troncos secos, 2 animais famosos por sua obstinação se preparavam para uma luta rara. O melífago é um pequeno animal do tamanho de um cachorrinho, conhecido como o cowboy da natureza. Ágil, teimoso e especialmente imune ao veneno de muitas espécies de cobras. Já existem vídeos que registram cenas em que o lince do deserto é mordido por uma cobra tijuca, cai inconsciente por algumas horas e depois acorda e para comer o que restou. Mas hoje, seu adversário não é uma cobra tijuca, e sim uma cobra toupeira, uma espécie de cobra sem veneno, mas com dentes fortes e um instinto de defesa feroz. A cobra toupeira não foge quando é descoberta pela cobra-cobra. Ela se lança para frente, abre bem a boca e morde com força o focinho do adversário. A cobra-cobra hesita por um instante, não por medo, mas por ficar surpresa com a agressividade inesperada de uma cobra sem veneno.
Finalmente, após uma resistência desesperada, a cobra-rato fica imóvel, com o corpo mole, respirando com dificuldade e depois desmaiando. No mundo dos animais corajosos, apenas um sai com a refeição, enquanto o outro se torna uma lição para os que vêm depois. Nas copas das árvores densas, nas dunas escaldantes e nas fendas geladas, as cobras estão presentes como sombras longas e silenciosas, perigosas, mas fascinantes. Elas são assassinas com veneno mortal, são mães que silenciosamente constroem ninhos e guardam seus ovos, são guerreiras que lutam pelo direito à vida e à reprodução. Da mamba negra veloz, a cobra-tigre que devora seus semelhantes, a jiboia que protege seu ninho, a cobra marinha que persegue lagartos, todas elas criam um mundo onde o instinto e a evolução estão sempre em estado de tensão extrema. Nesse mundo, não há lugar para hesitação. Sobreviver é a única recompensa. E quando olhamos profundamente para essa jornada, o que aparece não é apenas o medo, mas a extraordinária resistência da vida.